A aula e aí vou compartilhar a tela, beleza? Certo. Vocês me avisam o que é que vocês estão vendo, se estão vendo tudo direitinho. Estão vendo o que eu estou vendo? Sim. 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 Ótimo. Galerinha, então vamos revisar desde o começo, né? Cefaleia. Pessoal, quando é que a gente tem indicação de pedir um exame para cefaleia? Quando tem red flags. Quando tem red flags. Isso. Excelente, excelente. É literalmente isso, né? E tanto red flags ou mudança no comportamento, né? Então, assim, a pessoa nunca teve dor de cabeça na vida dela. E agora ela passou a ter dor de cabeça. Pode até ser que não seja uma dor de cabeça horrorosa, mas, cara, ela nunca teve. Então, ela tem uma forte indicação de você prosseguir com o exame de imagem, tá? E qual exame eu vou escolher quando eu estou diante de uma suspeita de cefaleia? TC ou ressonância. TC. TC. Quando é que eu vou pedir a TC? Quando for uma urgência. Quando for uma urgência, quando eu achar que o paciente vai morrer. Então, assim, se você acha que ele vai morrer, ele tem risco iminente de morte, você vai pedir uma tomografia, tá certo? Existem algumas situações, né? Eu acho que o paciente está com um tumor na cabeça e eu não vou conseguir esperar. Eu acho que ele está com hipertensão intracraniana, né? Eu acho que, sei lá, ele teve uma ruptura de aneurisma ou está tendo um AVC isquêmico, hemorrágico. Então, isso aí é motivo para eu pedir uma tomografia, porque eu quero avaliar aquele paciente exatamente agora. Eu não vou deixar ele sair de perto de mim. Por outro lado, a ressonância. A ressonância é quando eu acho que ele não vai morrer naquele momento. Então, assim, vamos investigar uma cefaleia. Ah, a cefaleia não é muito forte, teve uma mudança de comportamento, mas, enfim, não acho que ele vai morrer daquilo. Pode até ser que seja um tipo de tumor mais benigno, que o crescimento é mais insidioso. Daí eu acabo podendo optar por ressonância. No caso de esclerose múltipla, né, eu suspeito, eu acabo pedindo também ressonância magnética. Tudo que eu acho que o paciente não vai morrer, eu peço ressonância magnética naquele momento. Porque ela me dá uma acurácia diagnóstica muito melhor, tá certo? Então, lembrem-se aqui, principalmente dos red flags, que seria febre, né, dor de cabeça diferente, antecedentes, a pessoa tem história de câncer. Pessoal, galera que tem câncer, que tem tumor, história de tumor, a gente não permite que tenha dor de cabeça. É literalmente isso. Você não aceita que uma pessoa que tem história de câncer tenha dor de cabeça. Por que eu digo isso? Porque você vai ter que investigar obrigatoriamente. Porque ela pode estar com uma metástase. Então, você não vai deixar barato, você vai ter que investigar. Principalmente febre também, outra coisa, né? Febre. A pessoa tá com febre, você testa sinais de irritação meninge, né? E a pessoa tá com dor, então você tem que pensar em meningite. Então, isso aí não dá pra pessoa sair de perto de você, né? Você vai pedir uma tomografia nesse caso, tá certo? E aí eu vou para aquelas questões que eu coloquei na aula, tá bom? Então, mulher de 23 anos, usuária de anticoncepcional oral, chegou ao pronto-socorro com forte dor, né, há 5 dias. Então, ela está com forte cefaleia há 5 dias. Não responsiva pelos analgésicos. Qual a sua conduta? A gente está diante de que provável diagnóstico aqui? Trombose venosa. Trombose venosa, Bela, exatamente. Então, assim, a trombose venosa, o que é a história clássica dela? Ela não tem idade, mas ela é muito comum em mulher jovem. Mas, assim, qualquer pessoa pode ter uma trombose venosa, tá? Então, assim, a gente fala muito em trombose em usuárias de anticoncepcionais orais, mas pessoas que têm câncer o câncer em si, todos os tipos dele, eles são tem tendência a fazer trombos, né? Então, assim, é um estado protrombótico. Então, por exemplo, pessoas com neoplasia têm tendência a ter esse estado protrombótico e também podem fazer trombose venosa, tá? Porque a gente fala muito do anticoncepcional, mas existem essas outras doenças que acabam dando também esse fator de risco, tá certo? Então, aqui a gente vai pensar em trombose venosa. Qual é a conduta? Lembrando que o caso é do pronto-socorro. O paciente está no pronto-socorro.
Angiotomografia, TC de crânio. Excelente. Angiotomografia ou TC de crânio. As duas coisas são aceitas, pessoal. Qual é a diferença das duas coisas? A angiotomografia, ela é considerada o padrão ouro. Então, é melhor você me responder que é uma angiotomografia venosa, porque aqui o trombo está na veia, tá certo? Então, eu coloquei aqui uma foto de como que é um exame de angiotomografia venosa. A gente vê o quê? As veias mais brancas. Então, aqui eu estou diante do seio sagital superior. O seu sagital superior visto no axial, ó, ele tem tanto aqui na frente como aqui atrás, né? E quando eu vejo ele no coronal, eu vejo também ele nessa região mais superior, tá certo? Então, ele é um triângulo. Então, isso aí é a visualização normal do seio sagital superior. Quando o paciente está doente, quando tem um trombo dentro desse seio, quando eu estou vendo a angiotomografia, eu vou ver uma falha de enchimento justamente dentro do seio. Então, isso aqui é o sinal do delta vazio. Era para ser o delta, era para ser um triângulo, mas o contraste não conseguiu ocupar esse espaço do seio e por isso ele ficou escuro. Vocês entenderam por que é delta vazio? Sim. Então, delta vazio é isso. É simplesmente o normal. É você ter a obstrução, o seio está completamente limpo, então o contraste ele passa normalmente dentro do seio, mas na hora que você tem uma obstrução dentro do seio, um trombo dentro do seio, você vai ter o sinal do delta vazio, né? Então, isso aqui é um trombo dentro do seio e eu vejo isso na angiotomografia venosa. Porém, se eu não me engano, quem foi que respondeu? Alguém respondeu, não sei quem foi que respondeu, que uma das possibilidades era tomografia, não é? Deixa eu voltar aqui. Tomografia. A tomografia, pessoal, ela também, sim, a tomografia é simples. Ela é capaz de ver trombo? É sim. Se você faz inicialmente, né, quando você iniciou a dor e já está com trombo, o trombo agudo, ele costuma ser mais branco, tá certo? Então, seria justamente essa imagem que a gente está vendo aqui, ó. Então, espontâneo, isso aqui é uma tomografia sem contraste, e você percebe que o seu transverso está mais branco do lado direito em relação ao lado esquerdo. Isso aqui a gente pode chamar sinal da corda, e se eu estiver vendo isso dentro do seio sagital superior, que é triângulo, eu vou ver o sinal do delta. Então, o sinal do delta e o sinal da corda são relacionados à trombose quando eu estou fazendo a tomografia sem contraste. Quando eu estou fazendo angiotomografia, que tem contraste, eu vou ter o sinal do delta vazio. Por que eu falo tanto isso? Porque isso cai em prova de residência, tá certo? Cai essa distinção. Então, aprendam que o delta vazio é quando a gente contraste, e o delta simples e o sinal da corda, que seria só um ramo de um vaso, né, venoso mais branco, né? Eu estou vendo tipo uma cobrinha, né, uma corda visível, isso é sem contraste. Beleza? Ficou claro? Professora, Oi. aí tem o sinal do delta. Aqui não tem um sinal do delta, nessa imagem não tem. O sinal do delta era como se eu estivesse fazendo esse exame, sem contraste, e aparecesse um negócio bem branco dentro do seio, nesse formato triangular. Aparecesse esse negócio branco aqui, mas sendo que essa tomografia era sem contraste. Tá certo? Tá certo. Obrigada. Seria mais ou menos Professora, isso. Oi. Quando é que eu peço com contraste ou sem contraste? Você é uma menina padrão ouro, Yasmin. Você vai pedir com contraste, tá certo? Então, assim, o padrão ouro é fazer angiotomografia venosa. É o padrão ouro. Porque quando a gente faz sem contraste, a gente só vê o trombo quando ele é muito recente. Se for um trombo que tem mais de 5 dias, eu muitas vezes não vou ver mais esse trombo, porque ele começa a ficar da cor do seio. Então, eu não vou fazer esse diagnóstico. Então, a não ser que seja uma coisa meio recente, assim, a pessoa, por exemplo, está com 2 dias de dor, que não passa, né? E aí, cara, será que ela tem o tamanho anticoncepcional? Ela já teve história de trombose antes? Você fica com uma forte hipótese. Aí a galera acaba pedindo, às vezes, sem, mas o ideal é pedir com, tá? Se for pedir sem, vai ver o sinal do delta, ou o sinal da corda. Se for pedir com, vai ver o sinal do delta vazio, tá bom? Obrigada. Diga. Tabagismo também é um fator de risco? Excelente pergunta, Fernanda. Tabagismo é um grande fator de risco, principalmente quando é mulher usando o anticoncepcional.
Anticoncepcional e tabagismo, as duas combinações são fatais. Não, ou uma coisa ou outra. É uma coisa que você tem que orientar a pessoa que quando for te perguntar qual anticoncepcional que ela toma, você pergunta, você fuma? Se ela disser, eu fumo, então, meu filho, você não pode tomar nenhum método com estrógeno, tá certo? É possível tomar progesterona, é possível fazer aquele DIU de Mirena, é possível. Mas coisas com hormônio estrógeno não pode, tá? Porque as duas coisas juntas são bombásticas. É muito provável da pessoa evoluir com trombose, tá bom? Certo. Show de bola. Professora, só uma dúvida. A TC sem contraste, ela vai ver em até quanto tempo do início dos sintomas? Geralmente até 5 dias, mas depende muito de pessoa para pessoa. Às vezes você acaba vendo um pouco mais de tempo, assim. Você acaba vendo 8 dias, mas só acha quem procura, sabe? Se você tiver assim, nossa, eu realmente acho, vamos janelar aqui, vamos tentar ver, aí você vê, ela não vai te saltar aos olhos. A angiotomografia, que é essa daqui, ela salta aos olhos. Falta só isso aqui, gente, essa pessoa tem um trombo aqui dentro. Você não precisa ser expert, você consegue detectar o problema. Beleza? Certo, obrigada. Professora, em relação à angiotomografia, ela demora mais tempo para fazer do que a TC normal? Muito pouco tempo a mais, assim. A aquisição da angiotomografia venosa ou arterial, né? Aqui no caso venoso, porque a gente está atrás de problema na veia, é geralmente uns 40 segundos, assim, é muito rápido, muito rápido. Demora, às vezes, o que demora é pegar o acesso, porque às vezes não é tão fácil o acesso da pessoa, mas quando é paciente jovem, geralmente é fácil. Então, Certo. os dois exames são muito rápidos. A tomografia é 25 segundos, 20 segundos de crânio, e a venosa 45, é muito rápido, tá? Não vai ser um critério que você vai usar para não pedir a venosa, tá bom? Entendi. Certo, obrigada. De nada, vamos lá então. A segunda questão. Professora, posso fazer uma pergunta? Claro. Tem algum seio venoso em que seja mais comum aparecer um trombo ou não existe alguma... Geralmente, não existe predição? Não, geralmente é o seu sastal superior. Tanto é assim que existe o sinal, que o nome do sinal é delta, né? Porque é em homenagem a justamente o seu sastal superior, que ele fica um triângulo. Ele é o local mais comum. O segundo local mais comum é o seu transverso, que a gente está vendo aqui nessa imagem, no sem contraste, como uma coisa mais branca, justamente aqui, tá certo? Mas são as duas localizações mais comuns. Professora, quando tem um trombo no seio transverso, a gente vê como na angiotomografia? Na angiotomografia, você vai ver a ausência de preenchimento. Por exemplo, aqui também tem. Aqui é porque a gente está vendo só um pouquinho do seu transverso. Eu estou vendo um plano coronal, eu estou vendo só um pouquinho do seu transverso. Mas vai ficar preto que nem esse aqui. Em vez de ter contraste branco, vai ter um negócio preto que não deixa o contraste passar. Que nem esse negócio aqui. Entendi. É como se fosse uma rolha. Obrigada. Tá bom? De nada. Ok, galera. Vamos lá, então, né? AVCs, né? Que é justamente essa próxima questão. Homem de 67 anos com história de hipertensão, diabetes, iniciou o quadro com afasia, hemiparesia direita a 1 hora, chega ao hospital com a sua conduta. Então, pessoal, essa é a história típica do AVC. É típica de AVC isquêmico ou hemorrágico? Não é. Não é. Qualquer AVC é assim, tanto isquêmico como hemorrágico. Então, assim, perceba que é diferente a história de uma trombose venosa. A trombose venosa, basicamente, é cefaleia. Essa daqui, ela muitas vezes não é a cefaleia que está chamando a atenção. Quando você vai perguntar para o paciente, ele pode falar que está com dor de cabeça, tá bom? Mas não é a dor de cabeça que leva ele ao hospital, é o déficit. É o déficit neurológico. Ele estava bem, de uma hora para outra ele para de falar, ele tem uma fraqueza na perna, no braço, tá certo? Então, é basicamente uma coisa de déficit neurológico, tá? Então, é como você vai diferenciar. Um trombo na veia é aquilo. Isso aqui é um trombo na artéria. Isso é um trombo na artéria, tá bom? Então, como é que você pode fazer, né? A gente vai ter uma aula no S7 disso aqui, se Deus quiser, né? De AVC, então a gente vai falar mais do AVC no S7, mas você pergunta para as pessoas, sorria, né? Sorrir, a pessoa consegue sorrir, não consegue.
Abrace, ela não consegue levantar a mão. Cante uma música, ela não canta. Então, se alguma dessas coisas não tiver ok, você tem que chamar o SAMU, tá? A mnemônica do SAMU, tá bom? Para você não esquecer, tá certo? Então, assim, aquele caso poderia se tratar tanto de um AVC isquêmico como de um AVC hemorrágico. Eu não sei, pela história eu não sei. Por isso que esse paciente, esse primeiro paciente de 67 anos, o que é que eu vou fazer com ele? A primeira coisa, qual é a conduta? TC de crânio. TC de crânio. É a primeira conduta, porque na TC de crânio eu vou dizer, vixe, é isquêmico, ou não, é hemorrágico, tá? Então, assim, eu já excluo, são tratamentos opostos. Quando é hemorrágico, que é esse caso, você vai ter uma área bem hiperdensa, né? Que isso aqui é sangue recente. O que aconteceu aqui? Ruptura de arteríolas dessa região nucleocapsular por conta de pico pressórico. Geralmente é isso. É uma pessoa que é mal controlada da hipertensão. Tem pressão alta cronicamente e faz um pico pressórico e acaba tendo AVC hemorrágico, tá certo? Então, essa pessoa aqui, infelizmente, a gente vai só levar ela para UTI, entubar, vai tentar diminuir a pressão intracraniana e vai dar suporte. Suporte ventilatório, tudo. Evitar que ela tenha desvio de estruturas da linha mediana e que ela venha a falecer. Vai só manter ela viva, tentar mantê-la viva. Esse outro caso isquêmico, não. Esse caso específico que eu mostro aqui na tela, nesse caso eu não posso fazer mais nada, porque toda essa área que está hipodensa já morreu. Então, aqui, infelizmente, não consigo salvar nada desse paciente. O que eu quero é uma tomografia quase normal, que é justamente, seria mais ou menos isso aqui, ó. Você vê que a tomografia tem parênquima que está um pouco mais hipodenso? Tem. Mas não está tão diferente do contralateral, não está tão diferente desse lado, tá? Se a pessoa janelar aqui, ela até vai encontrar mais hipodenso mesmo. Mas quanto mais normal esteja a tomografia, melhor o prognóstico do paciente. Me sinaliza que tem cérebro para ser salvo. Então, nosso sonho de vida é que o paciente chegue no hospital com um tempo de déficit muito recente, tipo, se ele ter o déficit hoje, agora, nesse momento, que ele chegue daqui a 10 minutos no hospital. Então, é o nosso sonho. E que o cérebro dele ainda esteja com célula viva para ser salva. Então, até 4 horas e meia, a gente pode fazer a trombólise, tá certo? A trombólise, ela é o quê? Você dá remédio na veia do paciente. Então, você dá um remédio na veia do paciente e aí, depois de você fazer a tomografia, viu que pode fazer a trombólise, faz a trombólise, aí eu vou fazer a angiotomografia. O protocolo AVC são 3 exames, tá certo? Só que o primeiro, ele é feito inicialmente, tá? Dentro da sala para distinguir se é isquêmico ou hemorrágico. Descobrir que ele é isquêmico. Dentro da tomografia, o paciente vai receber a trombólise, tá certo? Então, ele recebe um pouco de trombólise, ele recebe 10% do peso dele, os outros 90% fica correndo mais lentamente, e aí, logo depois, ele faz a angiotomografia, tá certo? A angiotomografia da cabeça e do pescoço, porque dependendo da localização do trombo, a pessoa pode fazer trombectomia. Trombectomia é retirada do trombo, mecanicamente. A pessoa vai lá igual cateterismo cardíaco, ela captura o trombo e tira, tá? Ela faz uma punção arterial e vai subindo retrogradamente, tá? Geralmente na radial ou na femoral, e até que ela chega nos vasos dentro da cabeça e encontra o trombo e captura. Então, se for num local muito grande, se for em artéria carótida interna, ou se for no segmento M1 da artéria cerebral média, a gente faz trombectomia em até 24 horas, tá certo? Então, só para vocês saberem já de antemão o que é o protocolo AVC. Ficou claro isso, pessoal? Sim, professora. Oi. Eu tenho uma dúvida. Na foto anterior, esse slide, no AVC isquêmico, já é a zona de penumbra? Isso aí que chama? Essa área já é área morta mesmo. E não tem mais o que salvar. Quando você vê muito nitidamente áreas escuras, isso já denota que o cérebro morreu. Todo esse parênquima morreu. O que a gente quer é ter o cérebro que não está muito diferente do outro lado. Né? Eu vou falar melhor de como que janela, tudo isso para vocês no S7.
Mas eu já quero que vocês saibam do protocolo AVC, porque é a doença que mais mata no mundo. Então, assim, se vocês forem fazer algum estágio, alguma coisa, vocês não vão ficar boiando. Protocolo AVC, o que que é, por quê? E assim, pessoal, saber que o melhor de tudo é que o cérebro esteja praticamente normal. Se você olhar a TC e o cérebro estiver normal, perfeito, qual é o diagnóstico? O diagnóstico é AVC, não vai mudar. A clínica é soberana. Então, se o médico suspeita de AVC, é AVC, tá certo? É claro que depois vocês vão ver que algumas coisas podem mimetizar AVCs, tá bom? Mas, de maneira geral, a clínica é soberana. Você trata como sendo AVC mesmo. Porque quanto mais rápido você fizer a trombólise, mais cérebro vivo ainda terá. O que a gente não quer é que tenha uma grande área do cérebro morta, como é o caso aqui. Isso aqui é território de artéria cerebral média. Isso aqui o cérebro morreu todo. Não adianta mais eu fazer trombólise aqui. Então, às vezes a pessoa chega até dentro das 4h30. Mas se ela já chegar com o cérebro desse jeito, eu não tenho o que fazer. Porque quanto maior a área, se eu fizer trombólise, ainda existe um risco de sangrar, haver um sangramento aqui dentro dessa área isquêmica. Tá certo? Professora, e a angiotomografia é para saber se vai ou não fazer a trombectomia? Então... Excelente, exatamente. Então, assim, a angiotomografia, ela vai ver isso aqui. Exatamente essa imagem. Isso aqui é uma angiotomografia intracraniana, tá? Vocês estão vendo isso aqui? A angiotomografia intracraniana, eu estaria vendo aqui a artéria cerebral média esquerda, com as ramificações dela. E quando eu venho para cá, cadê a artéria cerebral média direita? Vixe, Maria, não vejo. Então, é justamente porque tem um trombo que está bem na origem da artéria cerebral média direita, está ocluindo completamente a passagem do contraste. Então, por isso que fica muito fácil de eu dizer que isso aqui é um trombo na artéria cerebral média direita, tá certo? Esse exame é a angiotomografia. Esse caso teve indicação de trombectomia, tá bom? E a pessoa faz em até 24 horas. Esse mesmo caso, no sem contraste, existe um sinal aqui que a gente depois vai ver, que é o sinal da artéria densa, tá? Que ela fica mais branca do que a artéria do outro lado. Porque trombo recente dentro de artéria ou veia ficam brancos. Assim como lá na venosa, na trombose venosa, aqui você vê que o trombo está branco também. Espontaneamente branco, na tomografia sem contraste. Interessante, né? É igual, só que aqui, isso aqui é dentro de artéria. Por isso que é AVC. Isso aqui causa déficit. O outro caso lá do trombo venoso, aquilo é dor de cabeça, tá bom? Aquilo causa dor de cabeça. Uma pergunta importante é que, na verdade, pessoal, uma trombose venosa, que é o caso lá da menina jovem, que a gente pode voltar aqui, ó. Esse caso, por exemplo, se a pessoa ficar com um trombo cronicamente aqui, um tempão dentro desse seio, pode haver AVC também. Porque as células do parênquima que iriam ser drenadas, haveria a drenagem venosa diretamente para esse seio, existe uma dificuldade de troca de oxigênio e gás carbônico. Então, esse parênquima também pode morrer. Só que essa morte, esse AVC, ele acontece muitos dias depois, entendeu? 10 dias depois, de 7 a 10 dias, tá certo? Se for um trombo muito grande, pode acontecer AVC também na trombose venosa, tá certo? Professora, pode falar. Uma dúvida. Quando que a senhora falou que o sangue, ele agudo, ele vai ficar hiperdenso. Isso. Tem algum período de tempo, exatamente. Digamos que teve o rompimento de um microaneurisma e com o tempo ele conseguiu coagular, mas teve extravasamento sanguíneo. Existe um período de tempo que, se eu fizer uma tomografia, o sangue vai ficar hipodenso, que nem na região isquêmica? Sim, na verdade, a partir de 1 mês, o sangue fica da cor do líquido. Da cor do líquido, você não vê mais, tá? A gente só conseguiria ver esse sangue numa ressonância magnética, numa sequência que chama SWI, tá certo? Mas só que, por exemplo, numa ruptura de aneurisma,
que vai ser justamente o próximo caso, que eu já estou colocando aqui na tela, ruptura de aneurisma é uma dor excruciante, é uma dor súbita excruciante, é a pior dor de cabeça da vida do paciente. Ele chega classicamente com essa história, tá certo? E essa história cai muito em prova de residência. Então, você não vai deixar passar, ele não vai ficar um mês para ser diagnosticado, entendeu? Ele vai na mesma hora para o hospital, é uma dor excruciante, é como dissecção de aorta. Vocês já ouviram falar de dissecção de aorta? A dissecção de aorta é uma dor excruciante. É uma dor que está rasgando o peito do paciente. Então, não tem nem perigo dele não ir para o hospital. Uma ruptura de aneurisma é um negócio muito grave. Metade das pessoas que rompem o aneurisma morrem na hora. A outra metade consegue chegar no hospital. Dessas que chegam no hospital, metade sobrevive, metade morre. Então, assim, é uma dor de cabeça súbita. E a pior dor de cabeça da vida da pessoa. Então, ela não vai deixar de fazer esse diagnóstico no dia. Não vai. Por mais pobre que ela seja, ela não deixa de ser. Porque ela vai para o hospital e o cara ela rebaixa o nível de consciência muitas vezes. Né? Ela fica com muita dor. Não tem como. O cara vai levar ela para outro serviço que consiga fazer o diagnóstico. Tá certo? Então, graças a essa clínica horrorosa, a gente não deixa passar esse tipo de doença, tá bom? Professora, eu queria saber, tipo assim, se eu não tiver certeza do início dos sintomas, do início do AVC, o tempo de início. Sim. Tipo, ele tá dormindo e teve um AVC e acordou com afasia, enfim. Como é que eu vou entrar com o protocolo nesse caso? Desculpa, não entendi o que você perguntou. Se o paciente chega com AVC, mas ele, por exemplo, estava dormindo e você não tem certeza do início, do tempo de início e do tempo que ele levou até chegar, como é que vai ser o protocolo? Excelente, Vinícius. Isso é o wake-up stroke. Wake-up stroke é a única situação que, ao invés da gente usar a tomografia como método de screening, a gente vai usar a ressonância, tá? E aí, por que a gente vai usar a ressonância? Porque a gente vai fazer 3 sequências. A primeira é a difusão, tá? A difusão, a gente vai ver se ele infartou ou não infartou, se teve AVC ou não teve. A gente usa infarto e AVC como sinônimos, tá? Na cabeça. Então, se ele infartou ou não infartou, teve AVC ou não teve. Então, difusão. Que essa sequência é super rápida, é 30 segundos você faz ela. O segundo exame que você vai fazer é o SWI. A sequência, né? SWI. O SWI vai dizer se teve sangue ou se é isquêmico, se é hemorrágico ou se é isquêmico, beleza? E a terceira sequência é o flare. O flare vai te dizer se aquilo aconteceu antes de 4h30 a 6 horas ou se foi depois. Porque a gente já sabe que se o flare, o parênquima estiver completamente normal, a gente tem a difusão para dizer onde que o parênquima deveria estar doente. Então, a difusão, ela vai ter que vai ficar brilhando lá na difusão, vai ficar uma área bem branca, tá? Então, a gente olha a difusão encontramos a área que está doente. Quando a gente vai para o flare, essa mesma área, ela fica normal. Se ela estiver normal, significa que esse infarto é recente e que o paciente pode fazer trombólise, entendeu? Então, a gente pode usar isso. E se o flare estiver branco, o parênquima estiver mais claro, significa que já passou de 4h30 a 6 horas. Então, a gente não vai poder fazer trombólise. Apenas trombectomia, se tiver menos de 24 horas do déficit. E se estiver localizado numa artéria de grande volume. Artéria carótida interna e artéria cerebral média no segmento M1. Beleza? Respondi? Respondeu, professor. Obrigado. Show de bola, pessoal. Oi. E eu acho que eu até perguntei isso na aula, mas agora eu esqueci. A difusão, quando a senhora fala, são 2 tipos de exame ou é um tipo de exame específico? É uma sequência só que a gente reparte ela em 2, tá? Sim. A difusão, ela é composta pela difusão ou mapa ADC. Tá, sim. E o mapa ADC, desculpa, a difusão e o mapa ADC. A difusão seria chamada B1000, o mesmo nome. Difusão ou B1000, o mapa ADC. Então, a difusão teria que ficar branca e o mapa ADC teria que ficar escuro, tá? Tá ótimo. Obrigada. Beleza? Vamos terminar aqui essa cefaleia, né, galera? Senão a gente passa o dia todo fazendo cefaleia, não entra nas outras coisas. Então, pessoal, outras coisas importantes, tá? Paciente HIV positivo, com cefaleia.
viu lesões císticas com realce anelar, e isso tem cara de toxoplasmose, tá bom? Só para dizer para vocês que, assim, a história HIV positiva a gente também não perdoa. Do mesmo jeito que a gente não perdoa uma história de câncer de mama ou qualquer outro tipo de câncer. Pessoa com câncer de mama que tem tomografia, que tem dor de cabeça, tem que fazer exame de imagem, tá bom? Aqui no caso, isso aqui é uma metástase. A metástase também é uma lesão cística com realce anelar, tá certo? Tumores primários, eu não vou cobrar de vocês o aspecto de imagem, né? Tem vários tipos de tumores primários, mas só mostrando que também a gente às vezes se surpreende com a cefaleia, né? Que tá vindo de um mês, a história é mais ou menos de um mês, essa dor de cabeça, tá certo? E esse negócio aqui tá falando que tem menos de um minuto, a aula vai acabar, é? Eu tenho que fazer alguma coisa aqui, pessoal? Tem que renovar, porque às vezes acaba com 40 minutos. Eu faço, hein? Aí tem que mandar de novo o link. Tem que criar uma nova sala. Eu crio uma nova Aí manda o link de novo pra gente. Peraí, então deixa eu... Se for mandar um novo link, a gente entra de novo em outra sala. Então deixa eu interromper o compartilhamento, Mas, professor, às vezes ele dá tempo ilimitado. Não, mas aqui ele tá avisando, quando ele avisa, significa que a aula vai acabar mesmo. Senão ele já teria dado tempo extra. Entendi. Só dá tempo limitado uma vez por dia, eu acho. Assim, depende de... Mas eu não usei hoje, não. Tipo... Então, não sei. É só a primeira vez que você entra no aplicativo, que ele dá de graça, parece. Entendi. Então uma vez na vida. Acho que mas se eu pagar, ele para de fazer isso? Professor,